Olá, tudo bem? O meu nome é Rafael, eu sou terapeuta, eu sou tarólogo e hoje eu estou iniciando aqui no canal, né? Fazendo meu primeiro vídeo aqui no canal, onde hoje eu vou falar sobre Arcano Mago do Tarô. E eu pretendo, ao longo das postagens de vídeo, trazer informações sobre o tarô para pessoas que querem aprender, pretendo trazer leituras também. Eu pretendo trazer conteúdos de autoconhecimento, conteúdos de espiritualidade, tá bem? E hoje eu quero falar sobre o mago do tarô. E como que eu aprendi sobre os arcanos do tarô? Eu sempre gostei de olhar para os arcanos como se eles fossem pessoas com personalidades e padrão de comportamento, né? E eu aprendi o tarô de uma forma muito simples, né? E dessa maneira para mim foi muito fácil. Eu gosto muito de fazer uma leitura, um método linear, onde eu coloco as cartas uma do lado da outra. E por essa essência, né, por essa tendência de comportamento das cartas, eu gosto de ir fazendo a interpretação e ir entendendo, né? Mas aqui, hoje, ao longo dessa aula, a gente vai falar sobre a essência do arcano, o lado positivo dele, o lado negativo. Vamos dar exemplos também de leituras com cartas, tá bem? Então vamos lá. Quem que é o mago no tarô? O mago no tarô, ele é um arcano que ele fala. Do que ele fala? É alguém extremamente conectado espiritualmente, né? Ele tem a sua própria maneira de se conectar com a espiritualidade. O mago é alguém com muita sabedoria, conhecimento, com muitas habilidades, né? Se o mago ele quer conquistar alguma coisa na vida dele, se tem uma pessoa que está preparada para pôr a mão na massa e conseguir chegar lá onde ele quer, essa pessoa é o mago, porque ele é inteligente, ele é comunicativo, entendeu? Ele é estudioso, né? Ele tem conexão espiritual, ele tem todas as ferramentas que ele precisa para poder modelar a realidade dele para ele chegar nos lugares que ele quer na vida dele. É carismático, entendeu? É magnético, entendeu? Então o mago é uma carta muito legal, né? Então vamos falar agora o que vai determinar se uma carta ela é positiva ou se ela é negativa. Todo arcano ele tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Lógico que uns vão ser mais positivos do que negativos, outros vão ser mais negativos do que positivo, mas o que vai depender qual lado ele está aparecendo mais ali, também são as cartas que vão estar ao redor dele, né, como a gente vai ver na leitura logo à frente. Então vamos lá, o mago, como característica positiva é isso que a gente falou. Dentro dele, ele tem os recursos, ele tem a sabedoria, ele tem todo o preparo para poder transformar a realidade dele, levar a realidade dele exatamente onde ele quer. Então, o mago, ele é um empreendedor, ele é bom para poder iniciar um projeto, ele tem coragem para poder fazer as coisas, ele tem maestria para poder conseguir fazer e realizar as coisas, ele é criativo, ele é comunicativo. Uma coisa que eu gosto de pensar muito no mago, imagina assim, tem três pessoas, tá o mago mais duas pessoas ali, né? E, e você está ali lidando com você está ali numa situação que está você e mais outras duas pessoas, e essas duas pessoas não se entendem muito bem, você gosta dessas pessoas e queria que ficasse tudo bem. E daí o conselho para você é o mago. Então essa carta está falando que você tem a capacidade de chegar ali, de mediar a situação entre essas pessoas e fazer com que elas melhorem o relacionamento delas, fazer uma ponte ali, trazer um equilíbrio, né? Então o mago ele tem esse lado dele muito legal, dessa capacidade de manipular a realidade de uma maneira positiva, entendeu? Para que tudo fique bem, para que construa as coisas, entendeu? Agora, o mago ele também tem o seu lado negativo, né? A gente vê aqui nessa figura, né, um mago. Você vê que o rosto dele não é de uma pessoa muito boazinha, muito bem intencionada, mas ele é poderoso, né? Ele tem poder. Só que nesse caso o mago ele usa o poder dele não é para o bem, né? Vamos dizer que ele usa para o mal, né? Ele vai ser mais egoísta aqui. Ele vai usar as habilidades que ele tem, o poder que ele tem, para atingir o interesse próprio dele, sem pensar no outro. Então, nesse caso aqui, ele tende a ser mais manipulador, mentiroso, trapaceiro,
entende? Ele vai fazer o que é melhor para ele, ele não vai estar pensando no outro, no próximo, né? Às vezes ele não vai fazer as coisas, ou às vezes ele vai fazer sem planejamento nenhum, ele tende a ser mais inconsequente, né? Então, nesse caso aqui, seria o mago como, né, de uma forma mais negativa, né? Agora, nós vamos dar alguns exemplos de leitura, né, no tarô. Eu vou te dar um exemplo positivo e um outro exemplo negativo. Então, assim, para você que está começando e você quer aprender o tarô, é importante você comece com poucas cartas, né? 3 cartas, você pode tirar uma carta para ver um conselho para você, aonde você vê, à medida que você for aprendendo sobre os arcanos, você tira um conselho e você sabe qual que é a essência daquele arcano, como que ele se comporta, então você vai ter uma noção de qual que é a maneira como você deve se comportar naquele dia. Eu acho muito legal para quem está começando, levantar de manhã e tirar uma carta ali para poder, como conselho, né? Mas vamos lá. Você também pode fazer com 3 cartas, e à medida que você vai melhorando, vai pegando mais confiança, você vai aumentando, né? Então aqui, vamos supor que tem um cliente aqui, tem uma pessoa aqui que faz uma pergunta. Eu tenho chances de começar bem no meu novo trabalho? Daí a gente embaralhou e saiu essas 3 cartas. O Mago, o Sol e o Imperador. E aí, o que você acha? Você acha que essa pessoa tem chance de começar bem no novo trabalho dela? A resposta é muito sim, né? Muito sim, tem tudo para dar certo, né? O mago mostra o conhecimento, a capacidade que essa pessoa tem, a capacitação dela, as ferramentas, né? A sabedoria dela, né? Então é uma pessoa preparada para estar ali onde ela está, ela não chegou à toa. O sol é o caminho, mostra que o caminho dela é muito aberto, o sol é muita luz, muita iluminação, muita prosperidade. Quando sai o sol assim na leitura, não tem nada para dar errado. E pelo contexto dessas cartas aqui, não tem nada para dar errado. A única pessoa que poderia atrapalhar ela é a própria pessoa, né? O imperador é uma carta de realização, de ambição, de trabalho. É uma pessoa que pega os seus planos, coloca em prática e conquista e realiza. Ele é organizado, ele tem ordem, entendeu? Ele é muito determinado, ele é muito realizador, ele prospera, entendeu? E trabalha pra caramba. Então, assim, se essa pessoa aqui, ela pode começar bem no novo trabalho dela, pode. Pode porque o caminho é aberto, porque ela tem competência para isso, e além de tudo é uma pessoa que gosta de trabalhar. Ela se dedicando, o caminho dela é super aberto, só depende dela querer, tá? Agora, vamos para um exemplo de leitura negativa. O mago, ele é uma carta, né, positiva, é uma carta com atributos muito positivos. Se você tira uma leitura para você e sai o mago, você é uma pessoa que tem um controle da situação, né? Você sabe manejar toda a situação, controlar toda a situação, né? Agora, né, ele tem um lado negativo dele também. E como que você vai saber? É pelas cartas que estão do lado. Então aqui a gente faz uma pergunta. Posso confiar nessa parceria? Veio o mago, a lua e o pendurado. E aí? Você acha que essa pessoa pode confiar nessa parceria que ela está fazendo agora? Nesse caso, não. O mago aqui, ele vai adquirir o lado mais negativo dele pelas cartas que estão do lado. A lua, ela é uma carta, né, e fala muito de alguma coisa oculta, de alguma coisa escondida. A lua, ela sempre traz, né, coisas inconscientes, né, aquelas questões mais internas que estão sempre incomodando a gente, que a gente precisa resolver. O pendurado sempre fala de sacrifício, fala de obstáculo, de sofrimento, de dificuldade. Então, claramente, pelas explicações que a gente tem, aqui a gente já vê que essa não é uma parceria confiável. Então, como que a gente pode interpretar? Né? Posso confiar nessa parceria? Não. Então não pode confiar porque o mago aqui, ele vai para aquele campo mais das ilusões, da mentira, da manipulação, né? De uma pessoa conduzindo a realidade, né? De acordo com aquilo que é melhor para ela, sem pensar no outro. A lua sempre vai mostrar uma insegurança, uma coisa escondida, algo que não é falado, medos, ilusões, falta de segurança. E o pendurado aí é o obstáculo, dificuldade para a coisa andar, para a coisa prosperar e para a coisa fluir.
Então, essa não é uma parceria confiável, não é uma parceria fácil, né? Para a pessoa que perguntou isso aqui pra gente, ela precisa estar com o olho aberto dentro dessa parceria para ela não se frustrar, entendeu? É importante ter uma atenção aí, né? E numa leitura de tarô, vamos agora finalizando o vídeo de hoje, né? É muito importante que a gente tenha responsabilidade, que a gente tenha empatia com a pessoa que está vindo falar com a gente e consultar com a gente, porque é uma vida que está ali do outro lado, a gente precisa se colocar no lado do outro. As palavras que a gente usa para falar, né, vão influenciar na maneira como aquela pessoa vai se comportar, pode magoar essa pessoa. Se a gente falar alguma coisa de uma forma errada, a gente pode acabar com um relacionamento, com uma amizade, com uma parceria, né? Até mesmo influenciar a pessoa a tomar alguma decisão financeira que possa não ser boa para ela. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que vê e com os conselhos que a gente dá, né? Então, né, para finalizar a leitura, né, o mago a gente vê que ele tem um poder muito grande nas mãos dele, né? E é muito importante a gente usar esse poder para o bem, né? É como se fosse um conselho também que você pode levar. O mago, ele tem um poder muito grande na mão dele e esse poder a gente deve usar para o bem, usar de uma forma construtiva, para tornar a nossa vida melhor, a vida do outro melhor. E não de uma forma negativa, manipulando, mentindo, enganando. A gente tem que ter muita consciência do que a gente está fazendo. Quando a gente faz algo bom, esse bem retorna para a gente. Né? E quando a gente faz algo ruim, né? Coisas ruins voltam também. Então, assim, o ideal é a gente sempre pensar com consciência, tomar decisões acertadas, pensando no nosso bem, no bem do próximo, né? E o mago é uma carta muito bonita, né? E de transformação da realidade, de construção, né? Eu espero que vocês tenham aprendido com a aula de hoje, com os ensinamentos de hoje. Vou voltar aqui falando de mais arcanos do tarô nos próximos vídeos também, mais ensinamentos sobre o tarô. Atualmente eu estou montando um e-book onde eu falo sobre todos os arcanos, onde eu vou ensinar vocês através desse e-book como que você pode ler também, fazer suas leituras do tarô de uma maneira simples. Quando estiver pronto eu vou começar a divulgar aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, deixe seus comentários, deixe sugestões, faça perguntas também aqui no vídeo, tá? E compartilhe também. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais. Agora